Gente, bem-vindos, né, a mais esse evento do Lacan Academia, que é uma parceria da Escola Brasileira de Psicanálise com a Academia Mineira de Letras. Está funcionando? Meio baixo? Tiago, salva aí. Vamos ver. Melhorou? A equipe do Lacan Academia é composta por mim, Múcio Greco, Sérgio de Matos, Olívia Viana, Cecília Lana. E o programa Lacan Academia, Conversando com a Literatura, é uma parceria da Academia Mineira de Letras com a Escola Brasileira de Psicanálise, que propõe interseções entre a literatura e a psicanálise, e é realizado desde 2018, com mudanças de equipe da Escola Brasileira de Psicanálise a cada 2 anos, e sempre contando com a colaboração dos convidados. Escritores, pesquisadores, tradutores, pensadores, psicanalistas, professores e demais interessados nessa conversa. O evento ocorre no âmbito do Plano Anual de Manutenção da Academia, realizado mediante a Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Instituto Unimed BH, por meio do incentivo fiscal de mais de 5.300 médicos, cooperados e colaboradores, e da CEMIG. Hoje, o Lacan Academia vai nos trazer o que está fora, escritos fora de si, as narrativas fragmentárias, feitas aos pedaços, aquelas que buscam, para além do sentido e da própria linguagem, as bordas, a coisa que o signo já não é, o impronunciável, ou, como diria Lacan, o real, a partir da redução da palavra a seu ponto de letra, como se os nomes das coisas fossem as coisas mesmas, em sua materialidade. É interessante também que a gente se remeta, o Sérgio Laia ainda não chegou, ao livro do Sérgio Laia, né, do psicanalista Sérgio Laia, diretor da Escola Brasileira de Psicanálise, né, que é produto da sua tese de doutorado, Os Escritos Fora de Si, Joyce, Lacan e a Loucura, sobre a escrita de Joyce e a relação do autor com seu santome, que é um conceito lacaniano, né, aplicável ao final de análise, na perspectiva de Lacan. Vamos ver se isso aqui funciona. O trabalho feito pelos psicóticos, anônimos ou famosos, com a escrita e com a leitura nas suas dimensões mais distantes das tramas do sentido, na maioria das vezes resulta em escritos tratados, sobretudo, em sua dimensão de indizível, como algo que não é para ser lido. No texto de alguns psicóticos, se valoriza a literatura não como ficção, não como uma exibição de identificações, mas como uma estrutura de distribuição de gozo, valorizando o texto como um modo de esvaziamento do que é vivido como excesso. Trata-se de um trabalho que produz significantes a partir do gozo, em um efeito de resposta ao que retorna no real e não o efeito de significação. São escritos que privilegiam mais o caráter material da letra do que sua vertente de mensagem. Não é apenas para ser lido, é para ser visto e escutado. Não é a escrita sobre alguma coisa, é a própria coisa. De que modo abordar uma escrita fora do sentido que, no entanto, se lê? Não. Isso me remete a uma experiência com oficina de letras, e alguns de vocês receberam, né, esse livro, que é meu, e que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje, né? Que é um livro que foi produzido em 2013, foi lançado em 2013, e que ele é feito de restos, né? Restos do meu trabalho clínico, né? Eu sou psiquiatra, sou psicanalista e trabalho com a clínica da psicose desde 1984, 85. E por um hábito, por um sintoma, por uma loucura,
que quem trabalha comigo por exemplo, já sabe, eu escrevo, né? Uma coisa que se diz dos psicóticos, né? E eu aqui não estou me excluindo dessa categoria, né? Dos delirantes, assim, uma coisa que se diz é que o psicótico escreve, né? Não quer dizer que seja para ser entendido, mas há uma compulsão, há alguma coisa que leva à escrita. Eu tenho esse sintoma, depois podemos conversar clinicamente sobre isso, mas o que eu fazia a vida inteira? Atendia uma pessoa, tem aquele momento em que você tem que escutar para fazer uma pontuação, para fazer com alguma coisa com aquele material significante, né? Ou sobre a forma de uma interpretação, ou em ato, e, na sequência, né, aquilo que não servia para a clínica, eu recolhia e fazia o meu registro ali. Ou, às vezes, era só o registro de alguma frase, de alguma coisa que eu não entendia e que eu escrevia. Chegou uma certa época, depois de 20 anos, eu vi que eu tinha um material, né, que não era clínico, mas que dava um caldo literário. E aí está aqui, e queria compartilhar com vocês, porque hoje, particularmente, assim, esse Lacan na Academia é muito sobre nós, né? Mas espero que também sobre vocês. Aqui, chegou o bispo. Então, esse trabalho com oficina de letras, na década de 90, no Instituto Raul Soares, que se estendeu depois para outros serviços de saúde mental. Inclusive a Casa Freud, que foi uma clínica psiquiátrica de orientação psicanalítica, que funcionou de Belo Horizonte de 96 a 2007, da qual eu era diretor clínico. Até que, em 98, publicamos um livro, né? Aí é outro livro, que eu acho que alguns de vocês conhecem, infelizmente esgotado, que é esse livro, Coisa de Louco, tá? Que tem o manto do bispo na capa, né? Esse livro, eu era bolsista de aperfeiçoamento científico na Faculdade de Letras, da professora Lúcia Castelo Branco. E essa pesquisa que ela conduzia era a devoração da imagem, o poético e o psicótico, né? Esse livro é o efeito dessa pesquisa e desses encontros, né? E ele é importantíssimo, né, para isso que nos traz aqui hoje, né? Porque foi um primeiro momento em que, pelo menos na nossa comunidade, em que a gente do meio psi tratou a psicose não em termos de déficit, né? Então, assim, essa ideia do psicótico é aquele que não é o neurótico, é aquele que tem uma realidade que não é a realidade compartilhada, né? O delírio é uma tentativa de construir alguma coisa porque falta um significante que poderia alinhavar e colocar esse sujeito no campo da neurose. Nessa pesquisa, e a partir daí, isso é um marco também da minha formação clínica, embora tenha sido na letras, né? Assim, é que eu comecei a trabalhar com a psicose de outra maneira, né? Porque o que a gente começou a descobrir que isso que não servia para comunicar, servia, por exemplo, para fazer arte. Então, assim, não comunica, como assim, né? Alguma coisa se transmite, né? Ainda que você não entenda. Mas você sente, não sei quem daqui vai se lembrar da exposição do Bispo do Rosário, em 1990, lá no Museu de Arte da Pampulha, né? Curadoria do Frederico de Moraes. Até então, eu não tinha ainda encontrado nada em termos de uma exposição de artes que me fizesse chorar. Eu não tenho essa experiência de chorar em exposições de arte. Ali foi um negócio assim, sem saber por quê, mas passar por aquela produção numa solidão absoluta, né, desse um só, né, com sua missão de reconexão e de reconstrução do universo, né, reconexão com Deus e de reconstrução do mundo. Ali, alguma coisa mexeu com a minha sensibilidade clínica, que eu fui da Pampulha até... Eu moro longe da Pampulha, no extremo sul da cidade. Descomposto, sem referencial, e isso tem efeitos
em toda a produção, não só clínica, né, mas institucional que eu desenvolvo desde então. As referências para essa pesquisa foram ao lado da psicose, o termo, eu vou usar esse termo, eu não estou fazendo diagnóstico, eu estou trabalhando com a ideia de uma estrutura clínica, né? Bispo do Rosário, Antonin Artaud, e autores anônimos de hospitais psiquiátricos e centros de convivência. E do lado da poesia, Manuel de Barros, Anna Hatherley, Clarice Lispector e Maria Gabriela Lansol, alinhavados teoricamente por Lacan e Barthes, principalmente com os conceitos de texto de prazer, o que contenta, que enche, conforta, que vem da cultura e não rompe com ela, e textos de gozo, né, ou de fruição. Vou usar gozo porque é um termo mais próximo dos lacanianos, né? O que põe em estado de perda, desconforta, faz vacilar as bases do leitor e entrar em crise com a linguagem. Bispo do Rosário. Como sabem, fez um nome para si, uma obra para o mundo das artes e um furo na cultura e na psiquiatria. Do furo, porque como você classificar alguém como louco, se a pessoa se inscreve no mundo da cultura, né, e não se inscreve de uma maneira qualquer, né, se inscreve como uma expressão que mobiliza, inquieta o meio artístico, o meio cultural, o meio psiquiátrico, o meio psicanalítico, filosófico, né? Porque eu diria também o literário, porque eu acho que tem alguma coisa, como todo psicótico, ele escreve e essa escrita é uma necessidade, né? Uma precisão nos dois sentidos. Do furo nasce e se sustenta a letra. O filho do homem, para verificar no mundo das relações entre os homens, na cultura e na linguagem, a articulação com os outros nomes vindos do outro. Por isso e para isso, bispo precisa escrever, porque o homem, o sujeito, é filho da letra. Letra é filho do homem. Letra que borda o furo, o buraco que suporta toda e qualquer construção simbólica. Letra que tenta suturar o buraco, ao mesmo tempo que, ao suturá-lo pela escrita, marca o furo numa tentativa de inscrever o sujeito. Eu não achei, por uma pura inabilidade técnica, porque eu achei lá em São Paulo, na Bienal, o tal panô que está escrito letra é filho do homem. Esse aqui eu achei na internet que tem filho do homem. Esse é outro, ele está falando de uns fascículos da vida de Cristo e tal e tal. Mas esse do letra é filho do homem está lá na Bienal, mas eu tremi na hora de fotografar, então não temos. Mas já dá para entender. Estamos falando aqui de letra e de furo, como as trabalhamos como psicanalistas na clínica da psicose. Mas isso não é tão diferente também do que encontramos contemporaneamente na abordagem da literatura e da poesia. Essa abordagem que se dá pela borda, né? A redução da palavra a seu ponto poético não encontra o mesmo ponto psicótico, esse ponto de letra? Então, agora é aquela hora que eu vou fazer uma confissão, 30 anos depois, que acho que isso já está prescrito, né? Eu acho que eu vou ter que responder por isso. Criminalmente. Esse é o manto, para quem não sabe, esse é o manto visto por dentro. Então, o manto do reconhecimento, né? Deixa eu ver se eu consigo. Por fora ele é todo trabalhado assim, ele tem representação de várias coisas do mundo que estão bordadas, e por dentro o bispo bordou o nome das pessoas que vão com ele para o céu, né? São as pessoas escolhidas, né, para acompanhá-lo quando ele for no encontro com Deus, para mostrar para Deus tudo o que tem, fazer esse inventário do mundo e mostrar para Deus, ele vai acompanhado dessas pessoas. Tem um furo para colocar a cabeça, né?
Então, o que é que uma pessoa de 30 anos faz quando está dentro de um museu, que você está liberado para fazer fotografias e fazer um vídeo que a gente fez na época, e só tem um funcionário que dorme? Essa pessoa veste o manto. Não, foi irresistível, estava todo mundo ocupado lá com alguma coisa, eu peguei e vesti o manto. Então, é o seguinte, o manto do reconhecimento, né? E eu vou falar para vocês o que é, para mim, o que foi esse negócio de vestir o manto, né? A exposição lá na Pampulha chamava Registro de Minha Passagem pela Terra, e essa experiência, não só a experiência de vestir o manto, mas eu acho que inclui a experiência de vestir o manto, né? Ela faz com que eu possa recolher aqueles meus escritos, aqueles restos, né, de 20 anos de clínica da psicose, e fazer outra coisa que não clínica com aquilo, com aquela produção significante dos chamados doidos, né, dos psicóticos. Espero que vocês recebam com o carinho com que ele foi escrito. Aí, pronto, dentro do meu procedimento sintomático, acaba essa experiência, eu chego em casa e escrevo o seguinte: estou metido no manto. São 2 tipos de tecido. Além do cobertor da face externa, com bordados em fios de lã distribuídos quase que circularmente, adornados com dolmans e cordas de cortina, na face interna, sobre o fundo de tecido branco, há nomes próprios, a maioria femininos, organizados em forma de uma espiral irregular em direção à abertura da cabeça, bordados em sua maioria com fios de cor azul, um avesso fêmea, oculto. Há algo perturbador em perder-se em meio aos ícones coloridos do cobertor avermelhado. Sabendo do bordado uniforme e ritmado, azul sob branco por dentro, mais perto da minha pele. Feminino. As letras escorrem pela margem do furo, onde minha cabeça flutua sobre os símbolos bordados. Sinto muito calor, o trabalho dele parece não ter fim. É uma Penélope em seu tecer infinito. O silêncio do quarto só é quebrado pelo som do voo de uma mosca. De repente, me dou conta de estar vestindo uma capa mortuária. Um arrepio percorre minhas costas. Talvez percebendo meu desconforto, ele começa a falar. Eu já fui transparente. Às vezes, quando deixo de trabalhar, fico transparente de novo. Mas normalmente sou cheio de cores. Os loucos são como beija-flores, nunca pousam, ficam sempre a 2 metros do chão. Obviamente que essa frase é do bispo, né? E aqui eu chamei de o homem transparente. E eu entro no ateliê cela do bispo, né? E como ele está precisando da bainha no manto, eu me ofereço para vesti-lo e a gente conversa, né? Então, isso virou, o conto é assim. Mas essa frase é literalmente dele, como a maioria das coisas daqui, que são apropriações, né? A partir do seminário 22, Real Simbólico Imaginário, RSI, de 74 e 75, Lacan torna a psicose, entendida como manifestação da não inscrição do significante do nome do pai, como modelo do núcleo real do sintoma, que começa a ser pensado a partir de um significante no real. O significante em seu aspecto material separado do sentido, o que Lacan chama de letra. O sintoma deixa de ser, então, uma função da metáfora que fixa o significado no significante, para se inscrever como uma função da letra. Da perspectiva estrutural aborromeana, passamos assim do assento no desejo do outro, da referência no simbólico à problemática do gozo, à referência ao real. A escrita fora de si, ou o texto de gozo, não são um privilégio do autor psicótico, aquele que tem um quadro clínico diagnosticado com psicose. Ainda que ele tenha uma facilidade para isso, pela maneira pouco simbólica de lidar com seu excesso de real.
uma vez que, segundo Lacan, no final do seu ensino, somos todos loucos, ou seja, delirantes. O delírio é considerado para o ser falante como uma elucubração ao redor de um furo real. Então, só nos resta delirar para poder continuar sonhando na nossa loucura de criação de sentido. Cada um delira por si, porque a língua se inventa em cada ato de fala. Cada um se inventa em sua própria língua. Vocês conhecem esse trabalho? Esse Panot eu trago por causa dessa frase, né? Eu preciso destas palavras, escrita. Tem um ponto entre estas palavras e escrita. Poderia ser essas palavras quando estão escritas, mas também pode ser essa forma de resumir as palavras que ele precisa, que é sobre a forma da escrita. Sabemos, ainda não, volta. Sabemos, como diz um sábio chinês da última dinastia, que para conhecermos o gosto de uma pera, é preciso transformá-la comendo-a. A palavra, para qualquer ser falante, louco ou não, é esse agente transformador, que podemos dizer, come a pera para criar a pera. Dito de outro modo, a palavra é assassinato da coisa, e a criação que lhe é correlativa é a ficção. No lugar vazio dessa anulação, a partir da palavra, criam-se os objetos, nossos objetos, que não têm outro estatuto de existência senão sua consistência lógica. Os objetos a que nos referimos com tanta tranquilidade, usando nomes tão arbitrários quanto convencionais, são, portanto, filhos das palavras. A coisa e a coisidade da coisa, a perície da pera, por exemplo, permanecem para sempre inomináveis. Essa maneira de pensar nossa relação original com os significantes, que está na tese do delírio generalizado, aproxima-nos dos dito loucos na orfandade de um sistema de referir que fosse de fato a tradução exata do universo das coisas, e convida-nos a observar, pela via da palavra mesmo, só que sabedores de seus limites, o que Manuel de Barros chama de chegar ao borrão de cada palavra, aos primeiros vagidos delas, aos coachos, aos primeiros sussurros da forma, ao criançamento do idioma, a um texto adâmico que consegue fazer o nada aparecer. Vez por outra, somos surpreendidos por criações de pacientes psiquiátricos que, sem intenção artística declarada ou mesmo formação intelectual apurada, criam pela palavra, ainda que oralmente, novos e inquietantes mundos sensíveis. Eu trouxe aqui uma transcrição que eu me apropriei para colocar no livro, num conto que chama Anjo Azul, que era uma pessoa que eu atendi, o nome dele é Leonardo, e eu atendia num centro de saúde durante 15 anos, eu atendi. E eu anotava essas coisas que ele falava, vocês entenderão por quê. Isso no meio de uma consulta. Mediante ser o ser do céu, que não é espírito então, e não lua nenhuma, onde diz que a claridade, mediante o ser propriamente eu, vai precisar o ser novo. Fica mostrado que não há entendimento possível. Balaio de gato da humanidade, isso precisa escrever as coisas por cima das outras. Precisa do desígnio de Deus para desfazer, na operação própria da mudança homem e mulher, o dispositivo próprio do sexo. Meninismo na cama, em pessoa própria Cristo. Eu, menino Jesus, com meninos e meninas, no sexo, na própria cama minha. Sem sexo, anjo apenas. Mais de um Deus existe. Existe dois Deus. Um olhar mesmo, humanidade, um Deus olhar, filho, filtro, infinitivamente nos céus, e o Deus escuro em pessoas, que é realmente o ser contra famílias, pátrias e religiões. A ser, diante o ente, o entendimento. Simplesmente Deus na Terra. Agora, vamos ver aqui
que eu acho que também vocês conhecem, né? A Estela do Patrocínio, né? Essa escrita, que não é escrita, é uma transcrição, né, de um falatório, concreta, estrangeira, meio de banda com relação ao significante, rompida com as sustentações simbólicas instituintes, que mostram o impossível como real e obrigam o espectador dessa manifestação a testemunhar um encontro subjetivo com a borda do mundo, com o litoral do silêncio que a letra bordeja. Vamos escutar aqui o falatório da Estela do Patrocínio, transcrito por Viviane Mosé, em Reino dos Animais e dos Bichos é o meu nome. Eu não trouxe o áudio, eu também fiz como a Mosé, e sem habilidade alguma. Eu era gases puro, ar, espaço, vazio, tempo. Eu era ar, espaço vazio, tempo. E gases puro, assim, ó, espaço vazio, ó. Eu não tinha formação, não tinha formatura. Não tinha onde fazer cabeça, fazer braço, fazer corpo, fazer orelha, fazer nariz, fazer céu, fazer falatório, fazer músculo, fazer dente. Eu não tinha onde fazer nada dessas coisas. Fazer cabeça, pensar em alguma coisa, ser útil, inteligente, ser raciocínio, não tinha onde tirar nada disso. Eu era espaço vazio puro. Essa outra também, da Estela do Patrocínio. Eu já falei em excesso, em acento, muito demais. Declarei, expliquei, esclareci tudo. Falei tudo que tinha que falar. Não tenho mais assunto, mais conversa fiada, já falei tudo. Ainda que o autor dessa produção estética não se reconheça nela como escritor, uma figura social definida por determinados atributos, ou apresente melhoras clínicas pelo fato de tê-la produzida, recolher esses traços para a medida do silêncio que os ditos loucos acumulam, sem destinatário, pode, no mínimo, nos ajudar a pensar a relação do ser falante com a escrita. Escrita não como modalidade de expressão de gêneros textuais e ou discursivos, mas algo que vai do significante à letra, passando pelo dito e pelo não dito, que pode ser falado ou feito à mão, para escrever como furo o sujeito do inconsciente. Na sequência, agora, nós vamos ouvir a Vera Casanova, professora aposentada da UFMG, poeta, ensaísta e tradutora, que é carioca, mas mora em Belo Horizonte desde 78. Entre seus trabalhos mais recentes estão Entre Linhas, Entre Montes, antologia de poetas contemporâneos mineiros, Arquivo Pandemia, Abraço, Rastos, Restos, Atele o Texto, Língua Plena, Versos Oblíquos 1 e 2, ou A Obliquidade do Tempo, Um Estranho Familiar e Bestiário. Pelo visto, tem mais gente aqui com esse sintoma da escreveção, não é? Vera vai nos apresentar o gesto de insurreição de Artaud contra a literatura, contra o Deus autor que dita o texto teatral, contra o roubo da palavra pela poética, pela religião, pela metafísica, pela estética. Seu teatro da crueldade é insubmisso à palavra do outro, por meio do ato teatral, que pode fundar sua origem como nome próprio e autor de uma obra. Como num delírio, o percurso artístico de Artaud denuncia um limite intransponível no simbólico, faz da letra rasura e apresenta o que há de mais real no corpo. Obrigado. Estou que nem o Barthes no início da aula, quando ele fala do sujeito incerto. Estou me sentindo o próprio sujeito incerto agora. Depois dessa aula de psicose, nossa, mãe do céu. Enfim,
eu começo a ler um texto de um filósofo, de um teatrólogo, de um dramaturgo, enfim. Para mim, Artaud é muito mais do que se pode imaginar. E nesses delírios da psicose, se é que a gente pode falar disso, eu não sou psicanalista, não tenho esse discurso, eu li um pedacinho só para me sentir um pouco mais artaudiana daquilo que vocês vão ouvir daqui a pouco. Ele diz o seguinte nesse texto que se chama Van Gogh mutilado e suicidado. Pode-se falar da boa saúde mental de Van Gogh. Veja bem, esse Artaud falando de Van Gogh. Durante toda a sua vida, apenas assou uma mão e, de resto, nada mais fez do que cortar uma vez a orelha esquerda. Em um mundo em que a cada dia se come vagina cozida ao molho verde ou sexo de recém-nascido flagelado e enfurecido. Assim que sai do sexo materno. E não se trata de uma imagem, mas de um fato ampla e cotidianamente repetido e cultivado por toda a extensão terrestre. E é assim, por mais delirante que possa parecer tal afirmação, que a vida presente se mantém em sua velha atmosfera de estupro, de anarquia, de desordem, de delírio, de distúrbio, de loucura crônica, de inércia burguesa, de anomalia psíquica, pois não foi o homem, mas o mundo que se tornou anormal, de desonestidade deliberada e insigne hipocrisia, de absoluto desprezo por tudo o que tem linhagem. Esse homem, para mim, não era um louco. A gente trata Artaud como isso dentro da literatura, isso dentro da cena literária, sobre o papel entre a alienação e alguma outra coisa, ou a alienação como lucidez e transgressão. Enfim, a doença que é vista normalmente dentro do ponto de vista literário também, a psicose, é o motor da sua escrita. Essa internação no asilo de Rodez, aliás, devemos ao Lacan isso, né? Essa internação, em que ele sofreu de 1943 a 1945, e realmente as cartas dele para os médicos, para os psiquiatras, são absolutamente, para nós leitores, enlouquecedores. Nós enlouquecemos também com ele, porque ele está dizendo alguma coisa que para nós é muito sério. A escrita de Artaud explora potencialidades que extrapolam a forma livro. É a experimentação da página. Os textos dele em que ele escreve, por exemplo, ele fura, e esse furo é o furo, ele fura com um cigarro as páginas que ele escreve. E ele escreve da esquerda para a direita. E assim ele vai entrelaçando o traço do desenho ao traço da escrita. As margens das folhas que ele faz, onde vai escrevendo, contradizem muitas vezes o que está escrito no texto central. Para mim não é uma contradição, para mim é o grande paradoxo da escrita dele. Surrealista? Não, ele foi até expulso do grupo dos surrealistas. Não há como colocá-lo em lugar nenhum, em categoria nenhuma. É uma vastidão a obra. 28 obras. Uma obra que desaba. Ele ouve vozes, os ruídos que nós também acabamos ouvindo a partir de um lugar que se pensa em desconstrução sempre. Somente a partir dos anos 60 é que Artaud será revalorizado por filósofos e escritores, no caso Deleuze, Derrida, Foucault e até Lacan. A partir dos anos 80 e 90, uma onda de leitura buscando valorizar a complexidade e a variedade dos suportes da sua criação. Artaud é um pensador.
e é um pensador que traz a pujança do gesto crítico. Viva a psicose! O gesto crítico de Artaud é seríssimo. Tanto é que muita gente não consegue lê-lo, pois questiona as balizas do homem ocidental, questionando a metafísica, a carne, o espírito e o corpo. Fora de si, ou a perda de si, nessa derrocada da supremacia do eu. Eu leio para vocês um momento também, e que isso tem a ver já com o que vocês vão ouvir. É uma carta que ele faz, exatamente leva para um diretor de Rodez, Fernand Pouet. Caro senhor, isso em 16 de janeiro de 1948. Caro senhor, no que concerne ao texto de abertura de Para Acabar com o Julgamento de Deus, pode cortar a partir de fazer e fabricar soldados. Até para combater é preciso receber golpes e vi muitos americanos combatendo. A montagem geral se distribui assim. Primeiro, texto de abertura. Segundo, efeitos sonoros que se fundem ao texto de Maria Casares. 3 danças do Tutuguri, texto. 4 efeitos sonoros, xilofonia. A busca da fecalidade, dito por Roger Blanc. 6 efeitos sonoros e batidas entre mim e Roger Blanc. A questão se coloca, dito por Paul Thévenin. 8 efeitos sonoros e meu grito na escada. 9, conclusão, texto. 10, efeito sonoro final. Se você fizer algo com Artaud, o Momo, eu assinalo que Paul Thévenin diz muito bem um dos poemas, o mais curto, Centro-Mãe e Patrão Sexy. Estou muito contente com essa emissão e de ver que ela pode oferecer um modelo reduzido do teatro da crueldade. E por isso tenho que te agradecer especialmente, mas você mesmo não teria debutado na vida através de um tipo de dança ritmada entre o teatro e a poesia? Acredite em todos os meus bons sentimentos, Antonin Artaud. E aí agora vocês vão ouvir, agradecendo, antes de mais nada, a Michelle Brook, da Rádio UFMG Educativa, onde eu fiz a gravação, e depois com a edição feita por Paulinho Santos, que era do grupo Acti, que toca com Josefina Santos, faz os batuques e os sons que também Artaud fez com esse grupo na radiofonia feita da emissão, no caso, do Para Acabar com o Julgamento de Deus. Para Acabar com o Julgamento de Deus, Antonin Artaud. Esse texto deve ser escutado pensando-se na sua finalidade original, como suporte para uma transmissão radiofônica, uma leitura a 4 vozes entremeada de gritos, uivos, efeitos sonoros com tambores, gongos e xilofone. Talvez seja, de tudo que Artaud produziu, a realização mais próxima da sua concepção de teatro da crueldade. O próprio Artaud participou da gravação, dizendo parte dos textos, junto com Roger Blanc, Marie Casares e Paul Thévenin. E cuidando dos efeitos sonoros com enorme dificuldade, pois mal se sustentava em pé. Aqui vocês ouvirão na minha voz.
Quem sou eu? De onde venho? Sou Antona Artaud. E basta eu dizê-lo como só eu o sei dizer. E imediatamente verão meu corpo atual voar em pedaços e se juntar sob 10.000 aspectos notórios, um novo corpo no qual nunca mais poderão me esquecer. Fiquei sabendo ontem uma dessas intrigas divulgadas entre a pia e a privada, quando as refeições ingurgitadas são mais uma vez devidamente expulsas para a latrina. Fiquei sabendo ontem de uma das mais sensacionais dentre essas práticas das escolas públicas americanas. Sem dúvida, daquelas responsáveis por esse país considerar-se na vanguarda do progresso. Parece que entre os exames e testes requeridos a uma criança que ingressa na escola pública, há o assim chamado teste líquido ou do esperma, que consiste em recolher um pouco de esperma da criança recém-chegada para ser colocado numa proveta e ficar à disposição para experimentos de inseminação artificial que posteriormente venham ser feitos. Pois cada vez mais os americanos sentem falta de braços e crianças. Ou seja, não de operários, mas de soldados. E eles querem a todo custo e por todos os meios possíveis produzir soldados, com vista a todas as guerras planetárias que poderão travar-se a seguir e que pretendem demonstrar pela esmagadora virtude da força a superioridade dos produtos americanos e dos frutos do suor americano em todos os campos de atividade e da superioridade do possível dinamismo da força, pois é necessário produzir. É necessário, por todos os meios da atividade humana, substituir a natureza, onde esta possa ser substituída. É necessário abrir mais espaço para a inércia humana. É necessário ocupar os operários. É necessário criar novos campos de atividade, onde finalmente será instaurado o reino de todos os falsos produtos manufaturados, todos os ignóbeis sucedâneos sintéticos, onde a maravilhosa natureza real não tem mais lugar, cedendo finalmente e vergonhosamente diante dos triunfantes produtos artificiais, onde o esperma de todas as usinas de fecundação artificial operará milagres na produção de exércitos, navios de guerra. Não haverá mais frutos, não haverá mais árvores, não haverá mais plantas, farmacológicas ou não, e, consequentemente, não haverá mais alimentos. Só produtos sintéticos, até dizer chega. Entre os vapores, entre os humores especiais da atmosfera, em eixos especiais de atmosferas extraídas violentamente e sinteticamente de resistência de uma natureza que da guerra só conheceu o medo. E viva a guerra, não é assim? Pois é assim, não é? Que os americanos vão se preparando passo a passo para a guerra. Para guerrear, é preciso levar tiros. Prefiro o povo que come da própria terra o delírio do qual nasceram. Refiro-me aos taramauras, comendo o peiote rente ao chão à medida que nascem. E assim vocês irão ouvir a dança do tutuguri. O rito do sol negro. E lá embaixo, no pé da encosta amarga, cruelmente desesperada do coração, abre-se o círculo das 6 cruzes bem lá embaixo, como que incrustada na terra amarga, desincrustada do imundo abraço da mãe que baba. A terra do carvão negro é o único lugar úmido nessa fenda de rocha. O rito é o novo sol passar através de 7 pontos antes de explodir no orifício da terra. Há 6 homens, um para cada sol, e um 7º homem, que é o sol, cru, vestido de negro e carne viva.
Mas esse sétimo homem é um cavalo com um homem conduzindo-o. Mas é o cavalo que é o sol e não o homem. Os 6 homens que estavam deitados, tombados no reis do chão, brotaram um a um como girassóis, não sóis, porém solos que gira, lotos d'água, e a cada um que brota corresponde cada vez mais sombria o último sol. O primeiro homem, o cavalo negro com um homem nu, absolutamente nu e virgem em cima. Ora, o tom maior do rito é precisamente a abolição da cruz. Quando terminam de girar, arrancam as cruzes do chão e o homem nu, a cavalo, ergue uma enorme ferradura banhada no sangue de uma punhalada. Na busca da fecalidade. Onde cheira a merda, cheira a ser. O homem podia muito bem não cagar, não abrir a bolsa anal, mas preferiu cagar. Assim como preferiu viver em vez de aceitar viver morto. Pois para não fazer cocô, teria que consentir em não ser. Mas ele não foi capaz de se decidir a perder o ser. Ou seja, a morrer vivo. Existe no ser algo particularmente tentador para o homem. Algo que vem a ser justamente o cocô. O cocô! Basta existir, basta abandonar-se ao ser. Mas para viver é preciso ser alguém. E para ser alguém é preciso ter um osso. É preciso não ter medo de mostrar o osso. E arriscar-se a perder a carne. O homem sempre preferiu a carne. A terra dos ossos. Como só havia terra e madeira de ossos, ele viu-se obrigado a ganhar sua carne. Só havia ferro e fogo e nenhuma merda. E o homem teve medo de perder a merda, ou antes desejou a merda, e para ela sacrificou o sangue. Para ter merda, ou seja, carne, onde só havia sangue e um terreno baldio de ossos. Onde não havia mais nada para ganhar, mas apenas algo para perder: a vida. Rasmado, doedeira, gritando, de reza, tal, do padre cocô. E de onde vem essa sórdida abjeção? Do fato de o mundo ainda não estar formado. Ou do homem ter apenas uma vaga ideia do que seja o mundo, querendo conservá-lo eternamente. Deve-se ao fato de o homem ter um belo dia detido a ideia do mundo. 2 caminhos estavam diante dele. O do infinito de fora e o do infinito de dentro. E Deus, o próprio Deus, espremeu o movimento. É Deus um ser? Se o for, é merda. Se não o for, não é. Ora, ele não existe. A não ser como vazio que avança com todas as suas formas, cuja mais perfeita imagem é o avanço de um incalculável número de piolhos. O senhor está louco, senhor Arthur? E então a missa? Eu renego o batismo e a missa. Não existe ato humano no plano erótico interno que seja mais pernicioso que a descida do pretenso Jesus Cristo nos altares. Avançava desafiando o invisível para acabar com o julgamento de Deus. A questão que se coloca, o que é grave, é sabermos que atrás da ordem deste mundo existe uma outra. Que outra? Não sabemos. O número e a ordem de suposições possíveis. Neste campo é precisamente o infinito. E o que é o infinito? Não sabemos com certeza.
É uma palavra que usamos para designar a abertura da nossa consciência diante da possibilidade desmedida, inesgotável e desmedida. E o que é a consciência? Não sabemos com certeza. É o nada, um nada que usamos para designar quando não sabemos alguma coisa e que de forma não sabemos e então dizemos consciência do lado da consciência quando há 100 mil outros lados. E então, parece que a consciência está ligada em nós ao desejo sexual e à fome, mas poderia igualmente não estar ligado a eles. Dizem, é possível dizer, há quem diga que a consciência é um apetite, o apetite de viver. E imediatamente junto com o apetite de viver, o apetite da comida. Imediatamente nos vem à mente. Por isso, existe os que têm fome sem apetite. Então, meu corpo. Mas como reduzir meu corpo a um gás fétido? Dizer que tem um corpo porque tem um gás fétido que se forma em mim? Não sei. Mas sei que o espaço, o tempo, a dimensão, o devir, o futuro, o destino, o ser, o não ser, o eu, o não eu, nada são para mim. Mas há uma coisa que é algo, uma só coisa que é algo e que sinto por ela querer sair. A presença da minha dor do corpo. A presença ameaçadora, infatigável do meu corpo. E ainda que me pressionem com perguntas, e por mais que eu me esquive a elas, há um ponto em que me vejo forçado a dizer não. Não! 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 E chega a esse ponto quando me pressionam, e me apertam, e me manipulam, até sair de mim o alimento, meu alimento e seu leite. E então, o que fica? Fico eu sufocado. E não sei que ação é essa, mas ao me pressionarem com perguntas até a ausência e a anulação da pergunta, eles me pressionam até sufocarem em mim a ideia de um corpo e de ser um corpo. E foi então que senti o obsceno. E que soltei um peido de saturação e de excesso e de revolta pela minha sufocação. É que me pressionavam ao meu corpo e contra meu corpo. E foi então que eu fiz tudo explodir, porque no meu corpo não se toca nunca, nunca. Esse é o texto. E aí, gente, vamos conversar? Com esses escritos. É chocante, né? E é de uma atualidade, até geopolítica, que eu fico estarrecida. Nem falo da questão da psicose aí, não, né? Eu falo de um gesto crítico realmente avassalador, né? Escandaloso, brutal, cruel. Por isso que, de certa forma, em algum momento de um texto dele, ele mesmo diz que é a base do pensamento do teatro da crueldade. Vai chegar o microfone aí.
é o encontro com a coisa bruta, o real. Fiquei pensando nessa dimensão da oralidade, né, a partir do falatório da Estela e também desse áudio. Fiquei pensando, por que será que é quase evidente que esses textos apareçam assim, né, se manifestem assim? E queria fazer esse pedido assim, para vocês falarem um pouco sobre isso, sobre essa dimensão da voz, da materialidade da palavra. Fiquei pensando se os escritos fora de si seriam escritos mais dentro do corpo ou mais próximo dos ossos, pensando agora com o Arthur. Enfim, é um pedido para vocês falarem um pouco sobre isso. Está aberta a palavra também para todo mundo, não é só para nós, não. Porque tem alguma coisa que não faz corpo, ou que tenta fazer corpo, fazer um novo corpo. Não é? Assim, há esse pedido, eu acho que há essa... até nessas coisas que eu selecionei aqui de oficina de letras em centro de convivência, essa coisa do Leonardo mesmo, quando ele diz quando ele vai tentar construir esse sexo-meninismo aí, né? Que é uma invenção dele, para dar conta de alguma coisa que não é, como podia se pensar, uma manifestação de pedofilia, né? Há uma sublimação aí. Isso é uma maneira dele lidar com o desejo sexual quando ele é sendo um anjo, não sendo nem menino nem menina, né? Porque há uma transformação no delírio dele, que ele começa como anjo, ele não chega a se constituir, tal como Schreber, como uma mulher de Deus, mas ele tem que fazer alguma coisa com a pulsão sexual, e ele cria essa coisa do sexo-meninismo, que é alguma coisa que se faz sozinho, numa praça, onde tenham crianças, né? Assim, ele estar lá acontece, assim como o dispositivo do amor psiquiátrico que ele inventou para nós, no atendimento, ele preto, eu branco, ele paciente, eu doutor, e esse dispositivo do amor, ele garantia um ponto de capitônia do universo, o universo ali quando a gente se encontrava, pátria, família, igreja parava de importunar os viventes, né? E a vida seguia, e podia se viver. Quer dizer, essas invenções, né? É que eu fico pensando que essa materialidade, ela é fundamental, porque ainda não tem corpo, é para tentar fazer corpo, né? Acho que quando o bispo faz aquela representação daquela figura e coloca todas as partes do corpo, né? Rins, fígado, pulmões, não sei o que, não sei o que, e ele alinhava tudo com as palavras escritas, quer dizer, bordar, escrever, né? Bordar escrevendo, né? É uma maneira de fazer corpo, né? Fico pensando se não é, o processo não é para isso, né? Eu vejo essa questão do corpo no Arthur, por exemplo, como coisa esfacelada. Eu acho que as sessões de análise e os remédios na psiquiatria, no enrodez, acabaram com a vida dele. E de uma forma bastante trágica. Eu não sei porque não conheço o processo, né? Ninguém conhece praticamente o processo da época de psiquiatria, psicanálise da época. Mas, enfim, maltrataram demais aquele corpo. E esse corpo que ele clama. Não façam nada com o meu corpo. Eu não quero que façam nada, eu não quero que monopolizem, eu não quero absolutamente nada. Então, é um corpo despedaçado realmente. Quer dizer, dentro dessa perspectiva que eu vejo na literatura.
pergunta, é mais um... No último encontro de escritos de si, né, e agora fora de si, e aquilo que abunda o nosso tempo, que prolifera essa quantidade de textos que tentam, né, também fazer uma espécie de arrazoado, de síntese, né, do que é escrever uma vida. No escrito fora de si também, mesmo o corpo, né, isso que ficou tão claro aí pela voz, né, é como se continuasse tendo essa demanda. Então, quer dizer, a vida ainda clama por ser contada, a vida ainda quer, seja dentro nessa coisa que é uma construção histórica, né? Eu acho que todo mundo está de acordo que essa noção de subjetividade, né? Ela foi algo construído com o tempo, essa história de ter um eu e esse eu ser algo interior. Então, isso também a gente pode pensar que é uma invenção moderna e recente. O eu é alguma coisa da pele para dentro. E é como se esse repertório que vocês trouxeram hoje, essa história não colasse. Então, há, né, exemplos, por exemplo, na Índia, que até hoje, né, dia 8 de novembro, não tem essa concepção do eu como alguma coisa ligada ao corpo, de dentro. E experiências, né, espirituais, etc., que a gente pode pensar em muitos relatos ameríndios que estão aqui no nosso, né, no nosso país, no nosso continente. Então, eu fiquei, acho curioso, assim, se pudessem falar sobre o Deleuze, que a Vera citou, né? O corpo sem órgãos, muitas vezes foi tomado como se viesse do Arthur. Recentemente, a gente, principalmente no aracaniano, vimos que foi o Deligny e foi com experiência com autistas. Então, não sei se o Musso, que falei desse lugar, é uma diferença para a psicanálise entre o autismo e a psicose, não é? Enquanto que, a meu ver, desse repertório que vocês trouxeram, né, que parece que é mais ligado à estrutura psicótica, o corpo sem órgãos, hoje, viram que tem uma correspondência febril do Deligny com o Deleuze e que é muito mais ligado ao autismo do que à psicose. Então, se vocês pudessem falar sobre isso, que é algo que eu e a Cristiane, a gente conversando aqui, quer dizer, a sensação que não é que o corpo é a escrita desse elenco que vocês trouxeram aqui hoje. Porque não tem, o corpo é todo quebrado, é todo cindido, ele é todo, né, a palavra é gasta, mas é fragmentado. E o que vamos pensar, o que se vende? Essa ideia de identidade como indivíduo. É isso que se vende com a noção de estilo, por exemplo, l'estilo c'est l'homme. Então, eu queria saber um pouco em relação a essas... O que seria esse corpo sem órgãos, né, que tantos leram como se fosse uma experiência psicótica, sendo que hoje, a gente lendo aracaniano, a gente percebe que a errância autista, essa perambulação tem mais a ver com essa linha de fuga do que com esse não me toque no meu corpo, né, como o Arthur fala. Eu diria que para a psicanálise trata-se muito mais porque quem se apropriou disso foi o Deleuze, né? E toda essa construção do corpo de sem órgãos, ele orienta uma série de trabalhos e pesquisas no campo da cultura, né, e da arte. A psicanálise, eu acho que trataria a questão da psicose como um órgão sem corpo, né? Seria muito mais essa linguagem, esse órgão, a linguagem como um órgão, né, que o sujeito não consegue morder para fazer dali, para fazer daquilo um eu, para poder se representar como sujeito ali. Por isso o delírio, por isso essas tentativas enlouquecidas e muito angustiadas, né, que eu acho que fica muito claro
nesse texto do Arthur, essa coisa assim, no meu corpo não se toca nunca, eu escuto mais aí essa coisa de órgãos sem corpo, desalinhavados, soltos, sem um alinhavo significante que possa dar a esse sujeito um lugar, um corpo, né, uma representação no mundo, como sujeito. Então, acho que eu não saberia como trabalhar. Aliás, nunca soube, assim, desde o começo, essa coisa, porque eu não escuto aí a questão que interessa à psicanálise, né? Como psicanalista, não é o corpo sem órgãos, que eu acho que isso uma construção impossível. Eu não sei como trabalhar essa coisa pensando na perspectiva do real, ou do real simbólico imaginário. O que é um corpo sem órgãos? Eu não sei fazer essa... Mas órgãos sem corpo, eu acho que o tempo todo é disso que se trata, não é? Hein, Cristiane? Como corpo, objetos fora do corpo, né? E a tentativa ali de se desenhar esse corpo vazio. Mas acho que a aula, né, assim, de psicose, como diz a Vera, que esse texto dá, remete muito mais a pensar o sujeito como sendo um corpo, né? Aquele que não tem um corpo. Eu escutei, e a voz da Vera é muito contundente nessa transmissão, teatral, né? Tem um escrito teatral, quando ninguém toca no meu corpo, como aquilo impossível de ser tocado, como inexistência, né? Ele sendo o corpo, né? A tentativa dos objetos, né? O cocô, o olhar, a voz, vira um grande pum, né? Um grande nada, assim, ponto o peido, né? Traduzir ele aqui mal. Mas eu acho que essa lição talvez mais comum entre nós, né, do corpo, do psicótico, como aquele sendo o próprio corpo, né, é o corpo nessa tentativa de fazer um. Essa questão que a Sabrina trouxe com autismo e psicose, eu não sabia dessa questão, dessa informação da Sabrina, mas fiquei pensando tanto que é interessante pensar essa dimensão do né, porque no autismo a diferença se trata justamente da forclusão de um furo, né, de um corpo que não há a partir da inexistência do furo, que é diferente na psicose. Então, achei que essa pode ser uma via interessante para pensar o corpo sem furo, né, nessa tentativa desesperada aí dos objetos que fazem ou não um corpo. Eu nunca entendi bem essa coisa do corpo sem órgão. Acho um paradoxo. Realmente, para mim, o corpo tem órgãos. Eu sinto a dor de cabeça e meu corpo todo vibra com a minha dor de cabeça. Então, o corpo sem órgão, para mim, é uma coisa inexplicável. Eu nunca entendi. Vera, você me lembrou uma cena de um paciente esquizofrênico no Sersan, em que era exatamente o oposto do corpo sem órgão, é um pouco isso que o Musso fala, um órgão sem corpo. Ele passava pelos corredores e, de repente, estava dando uma supervisão, você passava e ele falava assim, fulana, doutora fulana, você roubou o meu rim. E ele tinha passagens ao ato muito violentas com esses que tocavam ou que tentavam explicá-lo, né? E até que um dia uma psiquiatra teve uma sacada de intervenção que eu considero genial, que ela diz... Isso aquieta, ok, amanhã eu te devolvo. E aí ele fica muito aliviado, sem rim, até o dia seguinte, em que ela pode cobrar, né, assim, uma tentativa de ligação entre ele e um outro, a partir desse objeto, desse órgão que pode circular entre o infinito de dentro e o infinito de fora. Silvia, quer falar sobre oralidade? Estela do Patrocínio? Ou pelo menos fazer alguma pergunta sobre isso? Espera, aqui.
O Múcio me colocou na saia justa aqui, que já era preparada, né? Eu Porque a gente, eu me deparei com o falatório da Estela e propus levar isso para um cartel, né? Cada colega lá que compõe o cartel com uma perspectiva específica. E a minha proposta foi levar o falatório da Estela, porque eu encontrei muito pouco sendo dito sobre o dito dela, né, na produção da orientação lacaniana. E me deparei com um texto muito curtinho da Estela Jimenez sobre ela, e depois um texto da Laura Rubião. E aí eu pensei que a gente deveria falar mais sobre isso. E a minha questão, tem várias questões que a gente está levando lá para o cartel, mas tem uma específica. Primeiro, essa apropriação que a Viviane Mosé faz do falatório da Estela, que eu já considero muito indevida, né? Eu acho que isso é meio polêmico assim, falar isso, né? Principalmente diante do pessoal da Letras. Eu acho que recorta o falatório, esvazia o falatório, retira o falatório do contexto. Né? Eu acho que transformar isso numa métrica de poema, em uma estrutura endereçada a um outro, né? A um outro leitor, eu acho que isso é muito indevido com o falatório da Estela. Eu acho que é bastante impróprio. Não sei que quem ouve, né, quem teve a oportunidade de escutar a Estela falando, aí a dimensão da voz, e a Bruna Beber, que é uma poeta, escritora e fez um mestrado sobre o falatório, ela tem uma análise interessante dessa dimensão da materialidade da voz da Estela. Né? Ela estuda assim, os compassos, o ritmo, os silêncios da Estela. Para nós da psicanálise não é tanto o nosso métier direto, assim, mas que ela tem uma interlocução com a música. Mas eu acho interessante que quando você escuta o falatório, você percebe, por exemplo, o deslizamento das palavras, a falta de borda, uma certa apropriação que a interlocutora, né, que foi uma psicóloga do espaço que ela habitou por 30 anos, que fez as gravações, perguntas muito externas que não respeitam o próprio fluxo da fala da Estela, não é aquele deslizamento todo metonímico que ela faz. E aí eu fico pensando isso, assim, que é preciso escutar a Estela para entender o que é essa voz que quer ser corpo, nessa tentativa de fazer corpo pela voz, pelas pontuações que ela dá, mais do que tornar aquilo algo que tem uma dimensão metafórica, como é a poesia. Eu acho que tem outra escuta da Estela que, para nós da psicanálise, é mais interessante nessa perspectiva de ter sido, né, uma paciente internada, num hospício e tudo mais, do que trazê-la para o campo da letras, da poesia, de uma arte endereçada, que é uma coisa que a gente falou lá no... Eu levei isso para o cartel também, que me incomoda essa apropriação. E eu acho que é preciso também respeitar a psicose da Estela e não torná-la poeta, né? Mas não sei como é que o pessoal da Letras vê isso. Essa coisa com o Bispo do Rosário, você acha que está na mesma? Para você, bate no mesmo lugar? Pois é, a gente já falou disso lá, né? A gente discutiu isso um pouco no cartel, do endereçamento. Mas é para a gente fazer aqui a apresentação. O que eu acho interessante é que... Não era ensaiado. Eu acho interessante que quando é ofertado o gravador para a Estela, numa oficina lá, de certa forma, isso dá consistência, né? Até para o corpo dela, porque é possível para ela localizar num objeto, aquilo que estava muito disperso. Eu acho, nesse sentido, muito interessante assim, a função desse gravador e desse outro, até para permitir que ela produza, né, de uma forma mais enodada ou com borda. Mas eu acho que o bispo, a apropriação que a cultura fez do bispo é diferente. Né? Eu acho que até por ser uma arte palpável, assim, e que tem uma dimensão estética e da beleza, daquilo tudo que ele faz, a apropriação é diferente. Né? Não sei se... Eu vejo de forma diferente. A Estela não tinha um propósito, muito menos nesse sentido do bispo, de endereçar isso a uma redenção, entendeu? Era mais um gravador que apareceu ali e alguém gravou. Eu acho que passava muito mais pela pessoa que grava do que por um desejo dela, por uma... Eu acho que o bispo é um pouco diferente, né? Uma construção muito própria dele, eu acho. Sabrina. Eu acho que a questão é muito espantoso achar que um trabalho do bispo está na casa de um banqueiro. Então, não é... O bispo não fez para ser artista.
Quem deu e falou isso, cabe, né? Fica bonito lá no meu perto do meu sofá, ou foi para a galeria, né? Então, como que se vende isso do bispo? Também é uma questão muito importante. Então, os usos, né? Me incomoda isso. Aí a gente está discutindo o capitalismo, né? Isso, não é isso que eu ia dizer, Vamos essa questão é capital. Isso, é o capital, é a mercadoria, Mercadoria. não é o fato de ter uma voz, porque a poesia nasce com a voz. São os repentistas, né? Até hoje estão aí para nos lembrar que a poesia é corpo. E quando ela nasce, ela era absurdamente... Se não tivesse corpo, não tinha poesia. Então, eram nas praças, nas feiras, né? Os griots que passeavam pelas ruas. Exato. Os né? gregos, né, também. Os gregos. Então, começa com voz. E é sempre a voz, não é metáfora. Metáfora é um troço que não é muito depois, mas ela chega para falar da presentificação. Eu existo. A voz é meu corpo que está aqui. E o meu corpo é capaz de perambular, eu quero ir para Jerusalém. Então, passo por a Península Ibérica, passo pela Provence e vou espalhando a poesia. Para quando morre, né? Então, eu penso muito nos usos e ligado ao capitalismo, não um uso né? É dinheiro, né? Ético. É ético. Tiago, o Sérgio. Imagina eu fazendo, Esse é o Sérgio Lai, fazendo leitura de um texto radiofônico, tentando imitar. Aí eu fui na ideia mesmo de imitação da voz do Arthur, porque quem ouve a voz dele é caverna, né? É cavernosa a voz. Bom, queria agradecer tanto Múcio, a equipe e Vera, por essa oportunidade. Assim. Queria começar dessa questão que a Vera colocou, assim, do que é difícil conceber o que seria um corpo sem órgãos. Né? Acho que esses exemplos que o Múcio trouxe, das oficinas de letras com os psicóticos, ou mesmo esse poema, que pode não ser exatamente um poema, que a Estela, que está no livro, da Estela Patrocínio, assim, mostram isso. Acho que tem a ver com isso que Vera chamou desse corpo, disso que a gente fenomenologicamente descreve como um corpo fragmentado, né? Como um corpo sem pele, né? Quer dizer, então há uma fragmentação tal que os órgãos que implicaria num funcionamento do corpo, que é para isso que os órgãos servem, né? Eles não funcionam da forma devida, né? Então, de repente, é isso. O rim, né, foi roubado e o sujeito diz que o rim foi roubado, né? E ele está ali vivo, né? Ninguém que tivesse o rim roubado, efetivamente, poderia fazer esse tipo de declaração ou de denúncia, né? Então, é nesse sentido que esse rim é de um corpo sem órgãos, né? Quer dizer, ele não é exatamente um órgão do corpo, né? E nesse sentido é que me parece a observação, que não deixa de ser um pouco crítica, né, de Lacan a Deleuze, né, quando ele diz que o corpo sem órgãos, que ele também questiona, né, na verdade, existe o órgão que é a linguagem, né? Eu acho que aí a gente entra, numa diferença que me parece possível de se estabelecer menos, entre a psicose, e a literatura, ou a arte, etc., do que exatamente num tipo de relação, que um sujeito
psicótico vai dar a esse órgão que é a linguagem ou não, né? Então, o que me parece interessante nessa emissão radiofônica, né, do Artaud, assim, e mesmo da potência da oralidade, né, dessa transmissão e de tudo que ele escreveu, assim, é como que a fala, né, e essa oralidade, assim, ela se transforma num órgão. Quer dizer, sem ele fazer isso, né, jamais ele poderia dizer que o corpo dele não se toca, né? E mesmo que esse corpo tenha sido fenomenologicamente tocado e escorraçado e morto, como a Vera lembrou, assim, ele permanece intocável, porque ele não foi calado, né? Quer dizer, há essa voz que reverbera, né? Há essa linguagem que ele fez órgão, né? E que permitiu, né, esse tratamento da linguagem dele como órgão, permitiu a ele, né, de algum modo, conferir algum corpo, né, a si, né? Que eu acho que é diferente, assim, tanto da Estela quanto do próprio bispo, né? Eu acho que se aplica perfeitamente ao bispo a mesma coisa que você disse sobre a Estela. Quer dizer, você acha que é um poema porque isso está organizado num livro como um poema, né? Para a própria Estela, diferente do que era para um Artaud, né? Isso não era um poema, né? Para o próprio bispo, isso não era uma escultura, isso não era uma intervenção. Tanto que a primeira vez que as obras dele, né, foram expostas fora do hospício onde ele estava internado, ele deprimiu, né? Há um relato assim, que ele diz assim, que ele fica preocupado com o que é que esses objetos estão fazendo ali, né? Ele fica sentindo falta disso. Então, você nota que realmente esses objetos eram o corpo sem órgãos dele e não eram o corpo dele. E que ele não conseguiu fazer disso uma linguagem. Quem faz disso uma linguagem são as pessoas que já conhecem o Duchamp, já conhecem toda uma certa desconstrução da arte contemporânea, que diz, isso é genial. E realmente é genial, né? Assim, então, agora, não há um movimento dele, né, como também não há no da Estela, assim, de se constituir um corpo, de se constituir um nome, né, como a gente vai encontrar num Artaud. Quer dizer, então, em termos das descrições, né, que o Artaud faz, mesmo nessa emissão, e o que a gente encontra no texto da Estela, por exemplo, a gente pode encontrar muita proximidade, né, mas, em termos do efeito, né, que isso tem do ponto de vista do sujeito, né, é completamente diferente, né, assim, e isso nem se fala para o tipo de reverberação que isso tem na cultura, né? Porque se hoje nós estamos falando aqui de Estela do Patrocínio, é porque houve alguém que deu a ela um gravador e houve uma outra que reuniu essas coisinhas dela num livro. Porque se não fosse isso, se não fosse o Paciente de Musso, teve um fim menos nobre, né? Porque nós só dependemos de Musso para saber do que esse homem falou para ele, né? Quer dizer, é isso que eu acho que marca uma diferença que é radical. Quer dizer, se o sujeito consegue realmente dar corpo a esse órgão que a linguagem é, né? Ou não. Né? E a gente vai, o que não impede, né, que para muitos sujeitos psicóticos, né, essa relação com a letra ou com a oralidade, ou mesmo com uma certa forma de expressão artística, seja ela qualquer, assim, tenha uma certa função, né? Mas eu acho que, independente, né, de se isso
vai reverberar até mesmo no capitalismo ou não, né? É diferente quando alguém inscreve, né? Sendo louco ou não, o seu nome, né, no panteão assim, das artes, né, e quando alguém tem aí esse nome inscrito. Né? Quer dizer, então, eu fico me perguntando o que é que aconteceria com o bispo, né, face a toda expressividade que os objetos dele ganharam, assim, se ele tivesse vivido o suficiente para ver isso. Né? Eu acho que ele não ia... isso não daria coisa boa para ele. Eu tenho essa suspeita. Né? Assim, eu acho que ele iria se matar, eu alguma coisa desconfio que ele não foi consultado, sabe? não, tudo bem. Assim, Foi não. Isso aí não, Não, nem porque enquanto ele estava vivo, assim, tanto os filmes quanto Sim. as tentativas de levar o trabalho para espaços de arte, né? Parece que ele não foi consultado e foi contrariado, porque disseram assim, não, você vai gostar. Exato. Ele falou assim, não é para isso, e as Por isso pessoas que eu acho que levaram. se Exatamente, aquilo ali era outra insistisse, coisa. eu acho que realmente é diferente. Por exemplo, tem um escritor e artista também, o Chaissac, que é francês, que tem uma colega nossa de Bordeaux que fez um estudo sobre ele e que eu assisti ela apresentar. Assim. O que é impressionante no Chaissac é isso, que ele tem um certo projeto, né, de artista, de escritor, etc. Mas, toda hora que ia ter uma exposição dele, toda hora que ia lançar um livro dele, etc., esse cara pirava. Isso. Entendeu? Ele arrumava uma confusão tal que era para aquilo não acontecer. Entendeu? Então, eu acho que alguma coisa dessa ordem, ou pior, aconteceria com um bispo. Entendeu? Então, acho que aí é a sensibilidade da nossa época que acolhe essas coisas como manifestações artísticas, que eu acho que isso é bom para o sujeito, tem efeitos, né? Mas eu acho que a gente tem que cuidar de que medida que isso tem. E quando é uma discussão propriamente estética, né, aí eu acho que a gente tem que ser menos fascinado, né, pelo Isso. que eles produzem. Assim. Não Eu é? acho Cris. Espera só um instantinho, só completar. Eu acredito mesmo, lá, que no Arthur existe língua e linguagens. Né? Cris. Não, só um comentário, eu acho importante demais o Sérgio ter tocado nessa questão da função para cada sujeito, né? Porque no bispo, claramente, era um delírio em ato, né? Os objetos tinham uma função específica, o manto de reconhecimento não era para ser reconhecido pelo outro, era para entrar no reino de Deus, né? Mas nas oficinas, né? Ou mesmo nos atendimentos, né? Nos consultórios, é muito impressionante como que quando alguma coisa desse olhar do outro, né? Publica, revela ou trata isso como uma função diferente do que esse objeto tem para o sujeito, isso é devastador, né? Isso é destruidor, enfim. Mas que alguns sujeitos conseguem fazer um bom uso também, né? Se reconhece ali, se nomeia ali a partir de um ponto de indicação do outro, né? Acho que é importante essa não banalização, né? Mas o aspecto contraditório assim, disso é que, como que esse olhar do outro também tem um lugar, não é qualquer gravador, qualquer fala que viraria, né, uma poesia, assim como não era qualquer objeto que teria esse estatuto da arte. Então, fiquei lembrando do Lacan falando do texto do Schreber, né, que a gente não ia encontrar poesia nenhuma ali. E até hoje, que eu saiba, ninguém mesmo tentou fazer daquilo ali uma poesia, né, um zero em relação a... E olha que tem uma série de... É o contrário, é uma produção de sentido, né, tem até o caminho para fazer a metáfora, né, delirante, mas, né, não tem mesmo poesia naquele escrito, então não é qualquer escrito, né? Acho que talvez o que o Musso recuperou de que o psicótico escreve faz a gente pensar mesmo na dimensão do que fazer com esses escritos, né? Se a gente pode expedir essas cartas sem interpretá-las, né? A gente pode ler, ou a gente pode transformar isso numa outra voz, né? Mas quando você se faz de secretário, né? O bom secretário, ele deve ser bilíngue
Isso ajuda. Então, assim, você não tem que reduzir a expressão do outro ao seu modo linguageiro, né? Então, assim, um psicótico não precisa se adaptar ao modo neurótico de falar, né? Não precisa forçar metáforas. Estou dizendo porque muitas vezes nas ações militantes, né, na luta antimanicomial, a gente já errou isso muitas vezes de achar assim, o sujeito fazendo, por exemplo, uma simulação de neurótico, por exemplo, fazendo piada de doido. A gente encenava na TV Pinel, por exemplo, que eu participei, pesquisei a TV Pinel lá no Rio de Janeiro, que é uma TV que acontece no hospital psiquiátrico, com pacientes psiquiátricos, né, na sua totalidade psicóticos. Havia esse equívoco, assim, que é a maneira de inserir socialmente, a maneira de dar um lugar, é que o doido mostrando que ele não é doido. Então, assim, ele até brinca. Sabe o que põe debaixo do tapete? Louco varrido. Né? Era uma coisa, eu achava isso de uma tristeza, porque assim, não é engraçado, é mal interpretado, é um mau simulacro, e eu acho que desperta condescendência e não como é que você diz assim, uma identificação do sentido, há algo ali que me interessa. Acho que uma fala, respeitar essa língua, né, do psicótico, né, e poder até amplificá-la, eu acho mais respeitoso e mais produtivo, no sentido de que você deixa chegar no mundo aquilo que você não entende, não precisa formatar para que aquilo possa ser publicizado, né? Eu estava dizendo ao secretário que o secretário, além de bilíngue, o bom secretário, ele pergunta, é para mandar para quem? Ele não decide assim, agora está na hora de fazer uma exposição, agora vamos gravar um disco, né? Assim, ó, esses são os equívocos. Se é para secretariar, vamos fazer o negócio, o curso de secretariado bem feito. Vamos fazer uma coisa que esteja a serviço do projeto daquele sujeito, né? Por delirante que seja. Acho que esse ponto, né, do não se encantar a ponto de não fazer aquilo, não fascinado, né, como você não ficar fascinado por essa coisa e não fazer do sujeito um objeto como se isso fosse um objeto da própria arte de clinicar, né? Não é aí que está a arte entre a psicanálise e a arte, né? A arte, o meio da arte, estava precisando do Bispo do Rosário. Não necessariamente o Bispo do Rosário estava precisando, né, desse reconhecimento pela arte, para a missão dele, para a construção da metáfora delirante dele. Não passava por aí, né, por ser reconhecido como artista. Então, tanto é que parece que a tal da Rosângela, que aparece nos panos, nem era uma pessoa que estava acompanhando o tratamento dele, acho que era uma estagiária, né? De psicologia ou de terapia ocupacional, que passou por ali. Mas o que ela fez para merecer esse título que está num panô? Rosângela Maria, rainha de tudo, eu tenho. Porque ela escutava, só fez isso. Como é que chama o diretor do filme da Estamira? Marcos Prado. O que o Marcos Prado fez durante 4 anos? Abriu a câmera, os microfones, e deixou ver, e deixou vir. Né? Não dirigiu, deixou que ela dirigisse, né? Mas aquilo foi apaziguando, aquilo foi encontrando lugar, aquilo foi construindo, de alguma forma, um discurso que ela sabia o tempo todo. Eu acho que essa é a contribuição de secretário bom que ele dá, né? Sem precisar ser psicanalista para isso. Ele assegura a ela que esta mira, né, chegará ao outro. O outro vai escutá-la e vai vê-la. Então, isso para ela serviu. Né? A gente tem experiências, igual a Cris estava falando, né, dessas coisas de produção de centro de convivência, a gente vai fazer uma exposição e o cara mais artista, vamos dizer, o que na hora que a coisa vai para a mídia, quem todo mundo ferve em cima para poder filmar, quer entrevistar o artista, é o cara que, na hora que saca isso, ele pede para colocar o nome do artista na obra, o número 4. Ele tinha um nome, ele fala 4. E ele fica de fora vendo isso, ele pede para não se apresentar e espera os outros falarem desse artista, que não é ele. Ele quer reconciliar, tem um empuxo à mulher que o atormenta, ele quer se reconciliar, achar um lugar feminino
Então, como Caetano Veloso, ele fala, é isso que ele quer. E ele encontra isso sendo porteiro de um prédio. Um destino inglório para alguém que poderia ser um artista. Acontece que não é por esse caminho, né, de reconhecimento do outro. Como artista, ele quer ali na sombra da portaria, porteiro noturno, né, de um prédio no centro da cidade, onde ele pode receber, abrir portas, né, ser cuidadoso ao modo que ele entende que é feminino, e essa obra fica lá, sei lá para onde, porque não é obra para ele, não estabiliza, não tem função na psicose, né? Então, acho que esse cuidado, eu lembro lá na TV Pinel, por exemplo, uma pessoa que ele é o apresentador de televisão, um sujeito que se transformava com essa mediação dessa utensilhagem eletrônica, gravador, câmera, não sei o quê, o outro ficava menos invasivo e ameaçador, ele tinha mais controle. E ele performava um apresentador carioca, acho que eles têm mais facilidade para isso, muito, muito desinibido, muito criativo, muito engraçado. Desligava a aparelhagem, ele só queria saber que dia que ia passar. Lá a TV Pinel passava na TV Educativa do Rio, né? Por quê? Porque as pessoas do bairro dele iam ver, que chamavam ele de Pinel, iam ver que ser Pinel é uma coisa legal, né? Ele era chamado de Pinel por outras razões segregativas. E agora era assim, ó, isso passa na cidade toda. Quer dizer, lá em Madureira, se alguém ligar a televisão, vai na TV Educativa. Então, ele queria estar na hora da recepção, junto com seus pares, para escutar. Pinel, com outra inflexão. Esse é um reconhecimento, esse é um olhar do outro mediado, é uma nomeação que vem, que agora faz função de estabilização, e não se tornar um apresentador, procurar um emprego na televisão, etc, etc. Bom, tem uma questão que a Vera trouxe, né, no relato do texto do Arthur, é que ele trata a questão da dor, né? Tem uma tentativa aí de fazer um corpo, ninguém me toque, eu não aceito que me toque, mas tem algo que não mente, que é a dor. E aí eu me lembro muito do Lacan no ultimíssimo ensino, né? Ele coloca que se tem algo que não mente é a angústia, né? Então é desse lugar aí que o Arthur tá tratando. Clama, né? Clama. Ele brada, ele né? brada por isso. E se a gente pensar que a solução é algo que é construído pelo sujeito, é subjetivo, aí eu coloco para a mesa, né, para a Vera e para o Múcio, nós poderíamos pensar aqui essa escrita nessa vertente de que o tecido mental é tênue, é delicado, e a condução com essa construção que o sujeito encontra para estar nesse mundo, né, deve ser tão delicada quanto, né, o tecido mental. Eu fico me perguntando se essa escrita para o Arthur não seria uma solução inventada por esse sujeito? Mas eu acho, hein, Vera, só uma coisa que eu fico pensando, é que a gente não tem, e eu acho que a Vera, quando relembra como terminou o Arthur, né, lá em Rodez, a gente não tem indícios, né, de que o Arthur conseguiu, com a sua invenção, com o Teatro da Crueldade, por exemplo, fazer essa inscrição aí, esse nome, encontrar um ponto ali para poder estabilizar em relação à psicose. Até o último dia era esse tormento, né? O que se tem notícia é isso, assim, intensa atividade delirante alucinatória, um corpo muito combalido, assim, emagrecido, adoecido, sem dente. E ele, a gente vê as fotos do tempo que ele era ator, né? Bonito. Ele era bonito, né? Ele era um homem bonito. Assim, o que você vê do Arthur com menos de 60 anos, lá no final, é um cadáver, assim, um sujeito em decomposição, um corpo muito maltratado. Há uma carta dele a um dos médicos, né, do manicômio, em que ele pede pasta de dente e escova de dente. É um negócio tão pungente que a gente até chora
como é que chegou assim a um nível como aquele lá de Barbacena, né? Que foi fechado. A tristeza de não ter nada. Então, esse corpo é combalido mesmo, absolutamente morto, ou melhor, assassinado. E aí, aquele texto que eu li, que ele escreve sobre o Van Gogh, me diz tanto sobre ele, porque ele mostra um outro lado, por exemplo, que todo mundo diz, Van Gogh era louco, porque assou a mão ou cortou a orelha. E o outro lado? Ele levanta a questão do heroísmo do Van Gogh. É uma coisa interessante isso. Eu acho que ele é de uma consciência, quer dizer, a consciência veio também com as sessões, né, de análise. Com as sessões, não só com os remédios. É, Vera, você falou que para você, no Arthur, há uma língua e várias linguagens. Fiquei intrigada com essa afirmação. Queria te pedir para falar um pouquinho mais disso. Não, eu não vou falar sobre a langue. Não é essa a expectativa. Eu digo língua no sentido mais geral. Sim. Tá? Existe uma língua, que é a língua francesa, que ele tenta abalar de todas as formas. Porque essa língua francesa é a língua do Deus. Né? Ou de todos os suplementos, agora eu vou usar um termo lacaniano, e de todos os seus suplementos. Então, era preciso derrubar essa língua. Então, ele esgarça essa língua. Linguagens, porque aí é o sentido mais geral de linguagens. Tinha a linguagem teatral. Né? A linguagem dele é, sobretudo, teatral nesse texto do julgamento de Deus. Eu esqueci de falar que eu já encenei ali no Museu de Mineralogia para acabar com o julgamento de Deus. Muito doido, né? Há muitos anos atrás, muitos anos, deve ter uns 15 a 20 anos já. De pedra. Em um livro, o Arthur não escapa, como qualquer ser falante, dessa tentativa de fazer algo com Lalande, né? Assim, de poder se constituir, né? E construir uma linguagem da qual ele será garantidor, né? Eu acho que isso está... Mas isso também... Porque, por exemplo, essa transmissão radiofônica foi suspensa, foi censurada, né? A gente começou com esse negócio de cu, de merda, não sei o que. Pronto, senhores telespectadores, interrompemos aqui, não rolou, né? Não, ouvintes. Caros ouvintes. Mas eu peguei uma coisa aqui do Arthur, por exemplo, ele manda uma carta para o Henri Parissot, né? No final da vida também, nessa tentativa de assegurar que é assim, né? Quer dizer, o outro autor, o outro dono da linguagem, o dono da língua, não manda em mim, né? Não, o outro não me determina, não toca no meu corpo, né? Não me fode, né? Que é isso que ele está dizendo, que se faz, que o mundo faz desde os bebezinhos, né? O outro que faz é fuder com o inferno são os outros, né? Certo. Olha essa, vamos lá. Ratra, 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 atra, tatra, rata. Outra, catra, outra, catra, catratana. Otura, coitura, cocoma, cotria. Corbura, corbura, córbura, creone. Peste antipestantum, putata, peste antipestantum, putra. Pronto, mandou essa carta. Assim, isso não chega ao destinatário, né? A função, talvez, do secretário, se alguém se deixa tratar, né? Talvez fosse filtrar essa... como é que você vai mandar essa carta? Eu acho que alguém pode... Não é dizer, vou lá, selei e mandei. Para quem que você quer mandar? Para que você quer mandar? Né? Você quer publicar esses escritos agora? Mas está na hora. Isso de empurrar o ideal de uma comunicação absoluta pelas vísceras, isso, eu acho, clinicamente, se você pode adiar, postergar, vamos elaborar isso numa oficina, vamos ver como é que é
Como é que você entra com o latim aqui? Você quer conversar com uma pessoa, um professor de latim? Eu acho que esses recursos, né, eles vão apaziguando e vão tirando o sujeito dessa loucura. Porque essa loucura, isso não faz laço, né? Isso não faz pelo sujeito o que ele está precisando com essa escrita, né? Eu preciso dessas palavras escritas. Então, acho também que, clinicamente, esse cuidado que a gente tem que ter com as publicações, né? Mesmo com coisas de altíssima qualidade. Ainda que eu pense que essa coisa do fazer chegar um gravador, isso mesmo para um autista, que você estava dizendo assim, acho que isso, uma caixinha de prender a voz, isso sempre é bom. Não tem que pegar esse negócio e soltar no rádio. Mas estou dizendo assim, isso de você ter uma câmera que o sujeito determina como que ele vai ser retratado, né? Qual que é o movimento, que ele pode voltar na ilha de edição e pode editar como é que ele está aparecendo. Isso que você pode fazer com a escrita e com a voz, alguma função para o sujeito isso pode ter. Certo? Boa noite. Eu sou Carla, sou psicóloga e atuo no Sersan Oeste. E eu queria começar agradecendo muito, porque essa mesa aí me ajudou a refletir sobre um caso que eu estou acompanhando há 4 anos e que eu acho que ilustra muito bem várias coisas que foram ditas aqui. O paciente tem hoje 44 anos, ele desencadeou na adolescência, com 17, e nunca houve uma manifestação, um desejo dele de escrever nada. E muito recentemente, tem 2 meses, ele trouxe isso, eu não sei se ele viu um outro usuário do serviço também pedindo para usar o computador, ele começou a falar, eu quero que você escreva para mim no computador. E eu atendi a esse pedido aí de secretariado, e ele começa a escrever nessa tentativa da materialidade de fazer um corpo, ele replica as letras C, M e S. E eu muito rapidamente entendi que tinha uma lógica interna, que ele pede para repetir 8 S's, 8 M's e 4 R's. Então, qualquer palavra que ele diz, eu rapidamente já faço. Então, ele gostou disso e isso tem sido cada vez mais solicitado por ele. E eu fiquei me perguntando o que seria isso. Cheguei aqui numa conclusão ainda precária, não sei se é isso, mas as 3 letras são letras do nome próprio dele. E achei isso curioso, um achado, que eu ainda não sei o que eu vou fazer, mas tenho ficado preocupada com essa ética, isso que foi colocado da gente ter um cuidado de não interpretar e levar para um lugar que o sujeito ainda não te pediu, né? Eu estou também receosa com a regulação disso, porque ele está ficando muito tomado com isso. Então, ele não faz mais nada, ele chega perguntando, hoje nós vamos escrever? E muitas vezes eu não consigo, eu tenho outras tarefas para fazer, eu não tenho um computador disponível. Então, eu estou entendendo que eu tenho que aguardar um pouco mais, ter uma paciência para ver o que é que vai se tornar isso. Porque são iniciais. Então, o trabalho ótimo. É inicial. Não é só? Se vai em direção à construção do nome próprio, uma apropriação ou alguma significação, isso você não sabe. O que você tem são iniciais. É um início, trabalho de alguma inicial, coisa. Trabalho preliminar. Sim, sim. E eu achei muito curioso também que nessa questão do endereçamento, ele faz questão de levar para casa, e isso me faz pensar nessa coisa da construção do corpo, porque ele é um psicótico, assim, um caso tão grave, tão crônico, ele não consegue se descolar de uma sacola, por exemplo, que ele leva até para dentro do banheiro, e
Você não pode... Quer que eu segure para você? Não. É uma coisa que é parte, está acoplada. E aí eu entendi dessa forma, assim, porque ficar com o texto dele faz ele se sentir também subtraído. Então, eu achei muito interessante que eu tenho que escrever, passa pelo crivo dele, ele confere, tem 8 S's, tem 8 M's. Quando passa pelo crivo, eu tenho que imprimir, e ele fala, mas você tem que me dar, porque eu vou levar para minha casa. Eu te dei meu livro? Não. Vai ganhar. Que e vai ótimo. ver um conto que chama MPB, que eram as iniciais do paciente e que ele constrói uma coisa com a música popular brasileira, sabe? Então, mas por isso estou dizendo, você tem só as iniciais e uns números cabalísticos aí, assim, que você não tem que entender, como você disse, boa secretária que é, você tenta atender. Isso. Mas depois você lê e vê se te ajuda. Tá ok. Tá bom? Sérgio, para terminar, você ia falar? E aí a gente encerra, porque nós temos hora. Obrigada, hein, gente. Vamos lá, Sérgio. Bom, só para retomar essa discussão, né, que foi também evocada aqui, né, que a Sabrina trouxe do autismo, assim, eu acho que, né, que tem toda uma discussão se o autismo é uma psicose, né, ou não, né? Não acho que é uma discussão fechada, né? O último livro do Maleval, que é um psicanalista bastante reconhecido nos estudos sobre o autismo, tem um prefácio de Jacques Lamillère, em que o Jacques Lamillère levanta, né, uma certa questão com muito cuidado, se certas coisas, como a sameness, né, a mesmidade que aparece nos casos autistas, não seriam também imposições, né, como as imposições de vozes, assim. Então, o que recolocaria de novo o autismo no âmbito das psicoses, né, e não fora delas, né? Mas no que diz respeito à linguagem, né, não acho que a gente tem condição de generalizar, né? Mas em termos assim dos autistas que escrevem, né, e há muitos que escrevem assim, eu, quer dizer, não li todos, mas já li muitos. Eu acho que tem uma coisa patente, assim, que é muito diferente de quando um louco escreve, seja escreve como um autor, né, seja escreve como, né, uma patrocínio escreve, né? Por quê? Porque o nível de elaboração, a linguagem dos livros dos autistas, de um modo geral, assim, ela é uma linguagem, do ponto de vista literário, nula. Entendeu? Assim, é uma escrita interessante como um produto de elaboração para o sujeito, assim, mas é uma linguagem sem qualquer riqueza assim, literária, na maior parte das vezes. Assim. Há arranjos em alguns interessantes. Assim. Tem um cara, por exemplo, um francês, que inventou um procedimento que era assim, ele sempre andava com 3 bonecos de corda, assim, desses de marionetes. Né? E quando ele tinha alguma coisa assim, que ele ficava com raiva, aí era um boneco que você tinha que falar com ele. Não era ele. Então, assim, de toda coisa artística, a mais interessante que eu já encontrei nas minhas leituras dos autistas é essa, assim, né? Mas é esse tipo de arranjo, porque, em geral, é como ler um manual de instrução, assim, é como uma literatura, né? Digamos, é um texto pobre, assim, literariamente falando, né? Gente, muito obrigado. Vera, obrigadíssimo. Até a próxima. Quem não ganhou o livro e quiser, tem aqui.